o professor, eu acho que ele continua a tentar esse golpe, ele não parou. Talvez o que o Moraes fez ao abrir tudo isso, mostrar tudo isso, o Bolsonaro continua tentando, continua agitando, continua perturbando, tirando a tranquilidade, não só do governo, mas de todos nós. Vejam o que ele fez na Paulista, vejam como continuam as redes sociais. E por isso, eu acho que diante desses documentos todos, agora, atenção, agora existe motivo para a prisão preventiva do Bolsonaro. Por quê? Para a garantia da ordem pública. O Clesão, membro da minha igreja, trabalhador, foi ver a baderna, foi preso, doente. O procurador pediu a liberação dele. Alexandre de Moraes não deu. Ele morreu. O sangue de Clésio está na mão de Alexandre de Moraes e ele vai dar conta a Deus. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de março de 2024. São 8 horas da manhã. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal. Curte e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. Vamos lá, minha amiga, meu amigo. A possibilidade dele ser preso é igual a de você atravessar uma via expressa na hora do rush e ser atropelado, diz fonte. Após forte tese do jurista Walter Maierovitch apresentada ontem à noite em live, eu procurei uma fonte com trânsito no STF e ouvi essa frase em questão e algumas outras coisas. Vamos entender então tudo o que está acontecendo. Esse jurista Walter Maierovitch, que até pouco tempo atrás era contra a prisão preventiva do Bolsonaro, agora diz isso que você ouviu, que o Bolsonaro continua, ele está na fase 3 do golpe, continua tentando dar um golpe no Brasil agora, instigando as pessoas por um outro caminho, como ele fez em reunião na Paulista. O Walter Maierovitch é jurista, professor e ex-magistrado brasileiro e desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, formado pela USP. Ele cita o quê? O artigo 312 do Código de Processo Penal de 1941, esse artigo, a lei também, né? A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica e por conveniência da instrução criminal. Então, para manter a ordem pública, como diz o Maierovitch, é preciso prender o Bolsonaro. Ele elogiou esse discurso do Malafaia com ataques ao STF. Falou que foi cirúrgico. Veja, o que ele está fazendo diferente do que ele fazia antes do 8 de janeiro? Ele continua fazendo a mesma coisa, minha amiga, meu amigo. É o mesmo processo. E aqui a questão final que mostra que as autoridades, a Polícia Federal, a PGR, o STF, principalmente o STF, estão discutindo a prisão preventiva de Bolsonaro. Governo Lula vê Alexandre de Moraes fechando o cerco contra Bolsonaro. Ministros e assessores influentes do governo Lula avaliam que Moraes está fechando o cerco contra Bolsonaro, porque ele levantou o sigilo de 27 depoimentos dos militares e isso foi visto como uma ação para chocar as pessoas com o nível de golpismo. Entre as oitivas divulgadas estão a do Freire Gomes e do Batista Júnior, os comandantes do Exército e da Aeronáutica. E uma fonte do governo Lula diz que ao divulgar os depoimentos, o Moraes tenta criar uma comoção para pavimentar a adoção de medidas duras contra Bolsonaro, entre elas uma possível prisão preventiva. Mauro Cid está super feliz com o depoimento dos militares porque ele diz o seguinte: olha, graças a Deus, eles tiraram o foco de mim, eles mostraram que eu era uma peça acessória de tudo isso, eu não fui o ponto central. Quem fez mesmo a delação grave foi eles, mas a delação dele contribuiu
para se chegar aos militares e para eles serem intimados a depor. E aí eles contaram o que fizeram, e ele mesmo, Mauro Cid, ele elogiou os militares, não é? E, na verdade, o Mauro Cid é tão responsável quanto eles. Para mim, ele está sendo ameaçado, por isso ele está feliz por a delação dele não ter ajudado tanto assim. E se for assim como ele diz, ele pode até nem ter benefício da delação. Advogados dizem que a linha de defesa de Bolsonaro vai ser a seguinte: eu podia ter nomeado outros ministros da Aeronáutica e do Exército para dar o golpe. Não ia fazer isso nada, porque tudo isso se passou em dezembro, entre novembro e dezembro. Não daria tempo dele fazer isso, isso é uma bobagem e não vai funcionar. Mas também ele não tem muita alternativa, né? Ele vai ter que tentar alguma coisa. Só que não vai colar. Bom, tem muita gente que acha que não. Eu acho que o brigadeiro e o general, o Batista Júnior e o Freire Gomes, salvaram o Brasil. Porque o que se viu até agora é um monte de golpista, de militar golpista, e só esses dois segurando a bucha ali. Bom, o Anderson Torres vai voltar a ser processado civilmente pela Procuradoria, pelo Ministério Público do Distrito Federal, que tinha absolvido o Anderson Torres, dizendo não, ele não fez nada, tal. Mas diante do fato que as delações dos generais, do general e do brigadeiro, mostram que ele era a peça central no esquema, ele vai voltar a ser processado civilmente. E aqui o Múcio diz, mas o ministro da Defesa, o Múcio, que é amigo dos militares, então, tudo isso prova que os militares não são tão ruins, eles estavam tentando evitar o golpe. Olha, o que eu vi agora, eu repito, era um monte de militar golpista e só 2 comandantes do Exército e da Aeronáutica tentando evitar o golpe. É o que está visto até agora. Mas eles são os comandantes. Tudo bem, mas o que tinha de golpista nas Forças Armadas não é brincadeira e não era pouca coisa, gente, não era soldadinho que estava querendo dar o golpe. Esse aqui é o Ives Gandra, é o autor do tal artigo 142 que permite intervenção, autor da tese sobre o artigo 142 da Constituição Federal, que na visão dos bolsonaristas, por conta de um parecer desse jurista de extrema direita aí, autorizaria a intervenção militar. Ele é o causador de toda essa confusão, acredite se quiser. E o Dallagnol, ele diz citações do STF contra o bolsonarismo para rebater as críticas à Lava Jato. Eu não sei o que ele quer dizer, porque ele estava na manifestação do Bolsonaro com camisa amarela da seleção, escrito Bolsonaro nas costas, e está tentando dizer que ele não é tão bolsonarista assim. Agora ninguém é bolsonarista mais. E por fim, a minuta golpista na Casa de Torres era a última versão, e isso reforça, se coaduna com a outra última versão citada pelos depoentes, e isso complica de vez a situação do Anderson Torres. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.